Pode estar fazendo afirmações, visualizando todos os dias, meditando com disciplina, e mesmo assim, nada muda. Por quê? Porque existe um erro silencioso que está mantendo tudo o que você deseja longe de você. E vou te contar isso agora. A verdade é desconfortável, mas absolutamente libertadora. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você já é agora. Quando você diz, um dia eu vou ser feliz, o universo entende a felicidade ainda não está aqui. E ela continua não vindo. Mas quando você aprende a vibrar como se já tivesse, quando o seu corpo sente o futuro como presente, você se torna magnético. E é aí que tudo começa a acontecer. Eu não estou aqui para te dar mais um vídeo de autoajuda. Eu estou aqui para te mostrar como mudar a sua biologia, a sua mente e a sua vibração para que você pare de esperar o futuro e comece a criar o agora. Quando você muda por dentro, a realidade não tem escolha, ela muda também. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide vibrar a partir de agora. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o maior erro da manifestação, a ciência por trás da criação da realidade, o ritual que transformou minha vida e como você pode, em 21 dias, ativar a versão mais poderosa de quem você realmente é. Mas antes, me responda uma coisa, você vai continuar projetando os seus sonhos para o futuro ou vai viver agora como se tudo já fosse seu? O erro, que você nem percebe. Você já se perguntou por quê? Mesmo colocando toda a sua intenção, seu coração e sua energia em um desejo, ele parece continuar escapando por entre os dedos. Mesmo quando você visualiza com detalhes, repete afirmações com devoção e dedica minutos preciosos do seu dia à meditação, algo ainda parece não se alinhar. O que acontece? A verdade é que existe um erro sutil, quase invisível, que muitos de nós cometemos diariamente sem perceber. E esse erro tem o poder de manter tudo o que desejamos eternamente fora do nosso alcance. Não está no que você quer, está em como você quer. Está no lugar interno de onde esse desejo é emitido. A maioria das pessoas formula seus desejos a partir da ausência, da falta. Dizemos, quando eu tiver dinheiro, poderei relaxar. Quando eu encontrar alguém, serei feliz. Quando meu corpo estiver curado, então poderei viver plenamente. Mas o que não percebemos é que ao expressar esse desejo projetado para o futuro, estamos, na verdade, afirmando e reforçando que não temos isso agora. E o campo quântico, o universo, a inteligência criadora que permeia tudo, responde não às palavras, mas à frequência com a qual essas palavras são ditas. Quando você vibra em carência, mesmo desejando abundância, você está emitindo a frequência da falta e é exatamente isso que você continua a experimentar. Quando você vibra em solidão, mesmo desejando amor, o que o campo entende é que a solidão é sua verdade vibracional naquele momento. E o universo, que é um espelho quântico e impessoal, responde devolvendo mais do mesmo. É como se estivéssemos tentando mudar o canal da televisão, segurando o controle ao contrário. Não importa o quanto você pressione os botões, o sinal não muda, porque a direção da intenção está invertida. Quantas vezes você já se pegou dizendo frases como um dia eu serei próspero, um dia minha saúde vai melhorar, um dia eu serei feliz. Ao fazer isso, você está literalmente programando o seu corpo e sua mente para permanecerem em um estado de espera. E o corpo aprende esse estado. Ele se acostuma com ele. Torna-se sua assinatura emocional. Você passa a ser alguém cuja vibração é estou esperando. E tudo que você vai atrair é mais espera. O tempo passa, os anos correm e os sonhos continuam parecendo distantes. Isso acontece porque o seu corpo não vive no amanhã. Ele só responde ao agora. A biologia humana, o sistema nervoso, a química cerebral, tudo isso se ativa em resposta ao que está presente no momento. Quando você diz, um dia eu vou ser, você desliga o poder do momento presente. E é apenas no agora que qualquer transformação pode acontecer. Essa armadilha vibracional é sorrateira. Ela se disfarça de otimismo, de esperança. Mas a esperança, embora doce, muitas vezes carrega consigo uma vibração sutil de impotência.
Quando você espera algo, há uma confissão implícita. Ainda não tenho, ainda não sou. E o campo quântico não responde à esperança. Ele responde à certeza. O universo não entende o idioma do talvez, do quem sabe, do um dia. Ele responde com exatidão à frequência que você emana neste exato segundo. Se você vibra eu sou, ele diz sim. Se você vibra eu serei, ele diz então não é agora. E adia. Adia indefinidamente. E é por isso que quanto mais você deseja, mais distante o desejo parece estar. É um paradoxo doloroso. Quanto mais você anseia por algo, mais o reforça como ausente. Você vive perseguindo algo que se mantém sempre um passo adiante, como correr atrás da própria sombra. Você não percebe que está sempre atrás porque programou o seu corpo para acreditar que isso ainda não é real, que ainda não chegou. Esse é o erro que você talvez tenha cometido por anos, assim como eu cometi no início da minha jornada. Pensava que bastava pensar positivo, projetar imagens mentais, acreditar com força. Mas eu estava colocando tudo isso no futuro. A vibração que eu emitia era de espera, de desejo sem posse. E o universo não é regido por desejos, ele é moldado por identidade vibracional. E aqui está o ponto crucial. A criação não acontece quando você pensa em algo. Ela acontece quando você se torna aquilo. Quando o seu corpo vibra como se aquilo já fosse parte da sua realidade. É nesse momento que o campo responde, porque ele entende que essa é a sua nova assinatura energética. E como o campo quântico é uma inteligência que responde a frequências, ele passa a organizar a realidade física para refletir esse novo estado do ser. É por isso que, quando você pensa, eu serei próspero, você cria uma realidade onde a prosperidade está sempre à frente, no futuro, inalcançável. Mas quando você vibra com a certeza de que já é próspero, mesmo que o saldo bancário diga o contrário, o campo começa a reagir. Porque o que você sente com intensidade emocional é o que molda o campo. A emoção é o idioma do corpo. É o idioma que o campo entende. O seu subconsciente, que rege até 95% da sua vida, não distingue o que é real do que é imaginado. Ele acredita no que é repetido com emoção. Portanto, se você repete o "um dia terei", está treinando seu corpo a viver eternamente na espera. Mas se você, com intenção e emoção, afirma "eu sou", mesmo sem evidência física, seu corpo começa a responder. Ele começa a liberar os neuroquímicos da experiência. E aí está o segredo. O corpo vive primeiro a experiência interna e o mundo externo responde depois. É de dentro para fora. Sempre foi. Não é uma questão de enganar a si mesmo. É uma questão de assumir a responsabilidade pela frequência que você emana. Quando você começa a declarar uma nova identidade e vive essa identidade no presente, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, você começa a quebrar o ciclo da repetição inconsciente. Você ativa o colapso da velha realidade. Porque toda a realidade externa é reflexo do que você vibra internamente. E isso exige uma mudança fundamental: parar de querer e começar a ser. Parar de projetar e começar a encarnar. Parar de olhar para o futuro e começar a viver como se já fosse agora. Porque o agora é o único ponto de criação. É o único lugar onde o campo pode responder. O futuro é uma ilusão. O passado é memória. A criação só acontece quando você está alinhado emocionalmente com o momento presente. Quando eu entendi isso, tudo mudou. As manifestações deixaram de ser um jogo de espera e se tornaram um exercício de presença. Cada vez que eu dizia "um dia eu serei saudável", eu reforçava a doença. Mas quando comecei a declarar com emoção "meu corpo é forte", e comecei a viver com essa certeza, mesmo com sintomas presentes, algo começou a mudar. Não foi imediato, mas foi real, porque a biologia do meu corpo começou a se adaptar à nova identidade vibracional que eu estava oferecendo. E isso está ao alcance de qualquer um.
Não importa seu passado, sua história, sua dor. O campo não responde ao seu histórico. Ele responde ao que você é agora. E se você muda sua vibração agora, tudo ao seu redor começará, inevitavelmente, a se reconfigurar. Esse é o ponto de virada. Você precisa deixar de ser um pedinte vibracional e se tornar um emissor de realidade. Parar de buscar e começar a expressar. Assumir uma nova frequência mesmo que o mundo ainda não reflita isso. Porque o mundo, lembre-se, é apenas um espelho da sua vibração. Se você muda o que emite, o espelho muda. Mas o espelho não age primeiro. Você age, você declara, você sente. E então o campo responde. Não com mágica, mas com coerência, com precisão. O universo não falha. Ele apenas espera que você esteja vibrando o que realmente quer viver. E isso não é uma questão de repetir frases mecanicamente. É uma questão de sentir com tanta verdade que cada célula do seu corpo se alinhe com essa nova vibração. A partir desse ponto, não há mais espaço para o um dia. Só existe o agora. E é aqui que tudo se transforma. O segredo está no agora. Se há algo que eu aprendi ao longo dos anos, é que o verdadeiro poder não está em desejar o amanhã, mas em habitar completamente o agora. Nós fomos condicionados desde cedo a projetar tudo o que queremos para um tempo que ainda não chegou. Nos disseram que o sucesso viria mais tarde, que a felicidade era uma consequência do depois, que a cura seria uma possibilidade no futuro. E assim aprendemos a viver com a mente sempre à frente do corpo. Enquanto o corpo está no presente, respirando, caminhando, interagindo com o ambiente, a mente está ocupada antecipando o que ainda não é. E é justamente essa desconexão que impede a criação. Porque o único lugar onde a realidade pode ser moldada é aqui, agora, neste exato instante em que você escuta estas palavras. O campo quântico, essa inteligência viva que responde à nossa vibração, não reconhece o tempo da mente humana. Ele não opera com base em calendários, relógios ou planos. Ele responde ao que você está sendo neste momento. Não ao que você espera ser. Não ao que deseja ser. Mas ao que você está vibrando agora com seu corpo, sua emoção, sua convicção mais íntima. E é por isso que tantas pessoas, mesmo com as melhores intenções, continuam presas aos mesmos ciclos, porque vivem no tempo da espera, ao invés de viver no tempo da criação. Quando você diz, quando eu for feliz, o campo entende, a felicidade ainda não está aqui. Quando você pensa, quando eu tiver sucesso, o universo responde, então o sucesso não está presente. E essa é a frequência que se expande, se manifesta, se consolida. Para criar uma nova realidade, você precisa estar presente nela antes que ela exista fora de você. Isso significa que seu corpo precisa sentir a experiência que sua mente está projetando. Significa que suas células, sua química, seus pensamentos e suas ações devem refletir essa nova identidade agora, como se ela já estivesse manifestada, porque é isso que começa a gerar coerência. A coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E quando essa coerência acontece, o campo responde. Ele começa a reestruturar a realidade ao redor dessa nova assinatura vibracional. E então, aquilo que parecia distante se aproxima. Aquilo que era sonho se torna experiência. Aquilo que era fé se transforma em evidência. Mas o que isso significa na prática? Significa que você não deve esperar que o mundo te dê um motivo para se sentir bem. Você escolhe se sentir bem antes que o motivo apareça. Você decide viver a emoção do amor, da plenitude, da gratidão, da abundância, mesmo que os resultados ainda não tenham chegado. Porque é essa escolha que sinaliza ao campo. Essa é minha nova frequência. E o universo, como um grande sistema de feedback,
começa a te devolver eventos, pessoas, oportunidades e situações que espelham exatamente essa vibração. Quando eu comecei a aplicar esse princípio de maneira consistente, percebi algo extraordinário. Não era mais necessário esperar por algo fora de mim para mudar meu estado interno. Eu podia me sentir pleno, completo, amado, bem-sucedido, saudável, sem nenhuma prova externa. E isso mudou tudo. Porque, ao invés de ser alguém que reage ao mundo, tornei-me alguém que o cria. Deixei de ser uma consequência das circunstâncias e passei a ser uma causa vibracional. Isso é soberania energética. Isso é liberdade. Isso é o verdadeiro poder de cocriação. As pessoas muitas vezes me perguntam: mas como posso me sentir próspero se estou endividado? Como posso me sentir saudável se estou com dor? Como posso sentir amor se estou sozinho? A resposta é simples e poderosa. O seu estado emocional não precisa depender da realidade externa. Ele pode ser uma escolha consciente, deliberada, intencional. Porque quando você mantém sua emoção refém das circunstâncias, você se torna escravo da realidade. Mas quando você é capaz de gerar emoções elevadas, independentemente do que está acontecendo fora, você começa a reprogramar sua biologia. Seu corpo começa a produzir os neurotransmissores e hormônios associados à nova realidade que você quer viver. E então, ele começa a acreditar que aquilo é real, mesmo antes de ser. E o campo quântico, que responde ao estado do ser, começa a conspirar para materializar isso no plano físico. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é ciência aplicada à espiritualidade. É biologia alinhada com intenção. É neuroquímica reconfigurada por escolha consciente. Quando você acessa um estado emocional elevado, como gratidão, amor, entusiasmo, inspiração, você começa a ativar regiões diferentes do cérebro, regiões ligadas à criatividade, à expansão, à percepção intuitiva, e ao mesmo tempo, seu coração começa a emitir uma frequência mais coerente, mais estável, mais magnética. O campo eletromagnético do seu corpo se expande, e como resultado, você se torna um ímã para tudo aquilo que vibra nessa mesma frequência. Agora, observe o contrário. Quando você espera por algo para se sentir bem, você fica preso ao passado. Sua mente começa a buscar justificativas baseadas em antigas experiências. Você se identifica com o que viveu, com o que deu errado, com as dores, os traumas, os medos. E essa identificação cria mais do mesmo. É como gravar o mesmo disco todos os dias. Você repete pensamentos, emoções e ações que só reforçam a antiga versão de si mesmo. E então, nada muda, porque você ainda está sendo quem você era, ao invés de ser quem você quer se tornar. O segredo está em trazer o futuro desejado para o agora sentido. Em viver hoje a vibração da pessoa que você escolhe ser. Em caminhar com a postura, o olhar, a energia de quem já vive a realidade que antes era apenas mental. Isso é criação deliberada, isso é alinhamento quântico, isso é inteligência emocional em sua forma mais pura. E para acessar esse lugar, é preciso um nível de presença que ultrapassa a mente lógica. É preciso sentir, sentir profundamente, sentir com verdade, sentir até que o corpo diga: isso é real. Mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Você não está esperando pela vida. A vida está esperando por você, esperando que você declare, com sua vibração, o que você veio experienciar. E essa declaração não se faz com palavras apenas. Ela se faz com emoção, com atitude, com integridade energética. Quando você escolhe viver a partir do agora, mesmo sem garantias externas, você envia uma mensagem clara ao campo: estou pronto. E essa prontidão é magnética. Ela atrai, ela organiza, ela acelera processos, porque você deixou de estar no tempo da esperança e entrou no tempo da criação. Tudo começa com uma decisão, a decisão de não esperar mais, de não condicionar mais sua vibração
a realidade externa, de não depender de provas para sentir. Quando você compreende que o agora é o único portal possível para a transformação, você deixa de viver na ansiedade do amanhã. Você abandona o controle, você solta a necessidade de garantir resultados e passa a confiar na inteligência do campo que responde à sua vibração mais pura. Essa confiança é poderosa, ela gera paz. E essa paz é o solo fértil, onde nascem os maiores milagres. Eu quero te convidar, neste momento, a fechar os olhos e respirar fundo. Não busque nada, apenas sinta. Sinta que está vivo, aqui, agora. Sinta o milagre que é estar consciente neste instante. Sinta a possibilidade que pulsa em cada célula. E diga a si mesmo, com convicção, a criação não é um evento futuro, ela é um estado presente. É o reflexo da sua frequência mais íntima. E essa frequência só pode ser gerada no agora. É por isso que tantos mestres, tantas tradições, tantas ciências espirituais apontam para o mesmo lugar, o presente, o aqui, o instante. Porque é apenas nesse espaço que você pode acessar seu verdadeiro poder. Não importa o que você viveu, não importa o que disseram que era possível, não importa quantas vezes tentaram te convencer de que você tinha que esperar. Tudo isso perde força quando você escolhe deliberadamente habitar o agora como um ser criador. Você não precisa mais correr atrás da realidade. Quando você vibra com coerência, a realidade começa a correr atrás de você. A ciência por trás da manifestação. Quando comecei a estudar o cérebro humano com mais profundidade, entendi algo que mudou completamente a maneira como eu via a manifestação. Percebi que aquilo que chamamos de realidade não é um reflexo direto do mundo exterior, mas uma resposta direta ao nosso mundo interior. E que tudo o que sentimos, pensamos e agimos está sendo moldado constantemente por um sistema automatizado que chamamos de mente subconsciente. A maioria das pessoas acredita que está no controle das próprias decisões, dos próprios comportamentos, mas a verdade é que cerca de 95% daquilo que você faz todos os dias está sendo conduzido por programas mentais que você não vê, que você não percebe, mas que determinam como você enxerga o mundo, como você reage a ele e, acima de tudo, como você se sente em relação a si mesmo. O subconsciente não é um conceito esotérico, ele é um sistema neural profundamente enraizado em nosso cérebro e em nosso corpo. Ele é responsável por manter hábitos, padrões emocionais e narrativas internas que foram instaladas muitas vezes antes mesmo que você tivesse consciência de que tinha uma escolha. Essas programações vêm de frases que ouviu na infância, de experiências marcantes, de emoções intensas que deixaram uma assinatura bioquímica registrada em seu corpo. E o mais importante, o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele acredita naquilo que é repetido com intensidade emocional. Então, mesmo que você diga conscientemente, eu quero prosperidade, se o seu corpo vibra a escassez há décadas, o subconsciente vai continuar gerando comportamentos e emoções alinhadas com a escassez, porque para ele, esse é o modo normal de funcionar. Esse é o seu software interno. Agora, imagine o impacto disso na sua capacidade de manifestar uma nova realidade. Enquanto você conscientemente afirma, eu sou saudável, seu subconsciente pode estar emitindo sinais de doença, medo, insegurança. Enquanto você visualiza abundância, seu corpo está acostumado a contrair, a economizar, a reagir com tensão sempre que pensa em dinheiro. Isso cria uma incoerência. E onde há incoerência, não há manifestação. Porque o campo quântico, essa matriz de energia viva e inteligente, responde à sua frequência coerente. Ele responde ao alinhamento entre pensamento, emoção e comportamento. Quando esses três estão em descompasso,
Sua vibração se torna fraca, instável, confusa. E o campo responde da mesma forma, com resultados inconsistentes, com desejos não realizados, com mais repetição dos velhos ciclos. A ciência já provou que os pensamentos têm uma assinatura elétrica e que as emoções têm uma assinatura magnética. Quando você pensa e sente algo ao mesmo tempo, você está criando um campo eletromagnético específico ao redor do seu corpo. Esse campo é uma emissão de informação que viaja pelo espaço. E é exatamente isso que interage com o campo quântico. Ou seja, sua realidade externa está literalmente sendo gerada por esse campo eletromagnético que você emite 24 horas por dia. Se você quer mudar a realidade, precisa mudar o campo. E para mudar o campo, você precisa mudar a sua assinatura energética. É aqui que entra o poder da neurociência. O cérebro é plástico, ou seja, ele é moldável. A cada novo pensamento que você repete, a cada nova emoção que você sustenta, a cada nova ação que você pratica, com intenção, você está ativando novas redes neurais. Está literalmente instalando novos circuitos no seu cérebro. E quando você faz isso com consistência, essas conexões se tornam mais fortes, mais automáticas. Esse processo é conhecido como neuroplasticidade. Mas a neuroplasticidade sozinha não é suficiente. É necessário que esse novo padrão seja associado a emoções, porque são as emoções que marcam o corpo. O corpo é o subconsciente, e se você quer mudar o subconsciente, precisa ensinar o corpo a sentir algo novo. Você precisa gerar novas emoções de forma repetida, deliberada, sentida com verdade. É isso que começa a quebrar os antigos padrões automáticos e instalar uma nova identidade vibracional. Durante anos, a ciência acreditava que os genes determinavam nossa realidade, mas hoje sabemos que a epigenética, o estudo de como o ambiente influencia a expressão genética, nos mostra outra verdade. O ambiente interno também é capaz de modificar os genes. Isso significa que suas emoções, seus pensamentos, sua química interna são fatores determinantes na forma como seus genes se expressam. Um gene ligado ao estresse, por exemplo, pode ser desativado quando o ambiente interno deixa de ser caótico. E um gene relacionado à cura pode ser ativado quando você passa a viver em coerência, em estado elevado, com sentimentos de amor, compaixão, gratidão. Isso não é mágica, é ciência. E é por isso que a manifestação não é apenas uma questão de mentalizar. É uma questão de reestruturar o seu campo biológico, neural e emocional para que ele se alinhe à realidade que você quer viver. Eu costumo dizer que o seu corpo é o palco onde a manifestação acontece. Ele é o cenário físico onde a vibração se traduz em matéria. Se você quer ver mudança fora, precisa primeiro mudar dentro. Precisa ensinar seu corpo a sentir aquilo que a mente ainda não consegue ver. Isso é reprogramação. E não há ferramenta mais poderosa para essa reprogramação do que a coerência entre o que se pensa, sente e faz. Quando você começa a afirmar uma nova realidade em tempo presente, eu sou próspero, eu sou amor, eu sou saudável, e sente isso com convicção, seu corpo começa a reagir. No início pode haver resistência, porque o antigo programa tentará sobreviver. Ele vai te puxar para o conhecido, para o que é confortável. Mas à medida que você persiste, dia após dia, algo começa a mudar. Você começa a ativar uma nova química. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, diminuem. Os níveis de dopamina, serotonina, ocitocina, hormônios do bem-estar, da alegria, da conexão, aumentam. E com isso, o campo ao seu redor muda, literalmente. A física quântica nos mostra que tudo o que existe é energia em diferentes estados de frequência. A matéria é energia condensada, e essa energia responde à consciência. Quando sua consciência vibra em um novo estado, ela começa a influenciar a matéria. Você se torna capaz
de colapsar novas possibilidades no campo quântico. A cada escolha que você faz com intenção, a cada pensamento sustentado com emoção elevada, você está influenciando as infinitas possibilidades e atraindo para si uma realidade específica. Isso não é ilusão, é a própria base do funcionamento do universo. Einstein dizia: tudo é energia, isso é tudo o que existe. Se você quiser entender o universo, pense em termos de frequência, vibração e energia. A ciência moderna está apenas confirmando aquilo que as tradições espirituais já ensinavam há milênios. Então, por que ainda não estamos manifestando o tempo todo? Porque temos um cérebro condicionado pelo passado. Porque vivemos relembrando quem fomos, o que nos machucou, o que perdemos. E ao fazer isso, ativamos sempre os mesmos circuitos neurais. Sentimos as mesmas emoções. Produzimos os mesmos químicos e recriamos a mesma realidade. A mente é uma máquina de repetição. Ela só vai mudar se você a conduzir conscientemente. E isso exige decisão, comprometimento, clareza. Você precisa interromper o ciclo automático e inserir um novo código. Precisa declarar com força: a partir de agora, eu escolho pensar diferente, sentir diferente, viver diferente. E então, repetir, com emoção, com verdade, com intenção. É assim que você instala um novo padrão. Eu criei uma prática diária em minha vida baseada exatamente nesse princípio. Acordar todos os dias e, antes de me conectar com o mundo, me conectar com a identidade que eu escolhi manifestar. Fecho os olhos, respiro profundamente e começo a afirmar aquilo que quero ser, como se já fosse. E mais do que repetir palavras, eu gero a emoção. Eu me vejo naquele novo estado. Eu sinto que meu corpo já está vivendo aquilo. E ao fazer isso, não estou apenas visualizando. Estou recondicionando meu cérebro, reeducando meu corpo, redefinindo meu campo eletromagnético. Estou, de fato, me tornando outra pessoa. E o universo, inevitavelmente, começa a responder. A manifestação verdadeira não é sobre forçar o mundo a te dar algo. É sobre se alinhar de tal forma com a realidade desejada que o mundo não tenha outra opção a não ser responder. Porque você se tornou um ímã. Porque você está emitindo uma frequência que atrai aquilo que é compatível com ela. Quando você se mantém nesse estado, dia após dia, o campo começa a te surpreender. Você começa a perceber sincronicidades, encontros improváveis, soluções inesperadas. Tudo parece estar se encaixando, mas na verdade é apenas a realidade se reorganizando ao redor da nova identidade que você escolheu habitar. E tudo isso começa dentro, com a ciência, com a consciência, com a decisão de assumir seu poder criador e usá-lo com responsabilidade, clareza e amor. Ritual de conexão com o agora. Em determinado ponto da minha jornada, percebi que compreender a manifestação em nível intelectual não era suficiente. Saber que o pensamento cria, que a emoção molda o campo, que o corpo é o cenário da transformação, tudo isso era poderoso, sim, mas sem uma prática diária, consciente, incorporada ao momento presente, esse conhecimento se tornava apenas mais uma ideia armazenada na mente. E ideias, por si só, não transformam. O que transforma é a experiência. O que transforma é a vivência consistente daquilo que a mente já entendeu. Foi nesse momento que decidi criar algo mais profundo, um ritual, não um conjunto de regras fixas, mas um espaço sagrado de reconexão comigo mesmo, com minha essência criadora, com o agora. Porque o agora é a única porta de entrada possível para a transformação real. Esse ritual nasceu de uma necessidade: sair da mente analítica e entrar no corpo vibracional. Deixar o tempo psicológico, que está sempre no passado ou no futuro, e mergulhar no tempo da criação. Um tempo que não é contado em horas, mas em intensidade de presença.
Eu precisava de algo que me ancorasse, que me lembrasse a cada dia que o meu poder de manifestação não estava fora, nem mais tarde, nem condicionado a nada. Estava exatamente aqui, neste segundo, dentro de mim. E o caminho para acessá-lo começava pela respiração. Pode parecer simples demais, mas a respiração consciente é uma das ferramentas mais poderosas que existem para alinhar corpo, mente e emoção. Quando você respira profundamente, com atenção plena, algo muda. Você sai do modo automático, interrompe os padrões inconscientes e traz luz para o instante. O oxigênio não apenas nutre o corpo, ele também silencia o ruído mental e abre espaço para a verdade vibrar. Então, o primeiro passo do meu ritual é simples: fechar os olhos, sentar com a coluna ereta, sentir o peso do corpo e respirar. Inspiro profundamente pelo nariz, enchendo não só os pulmões, mas imaginando que estou preenchendo todo o meu campo energético com essa respiração. E ao expirar lentamente pela boca, solto junto aquilo que não me pertence: preocupações, memórias antigas, ruídos externos. Cada respiração é um convite ao momento presente. Eu repito isso até sentir que a mente desacelerou, até que o corpo esteja presente, até que a atenção se estabilize no agora. A partir desse ponto, posso iniciar a etapa mais importante: a elevação emocional. Você precisa entender que o campo quântico não responde apenas ao pensamento. Ele responde à combinação de pensamento e emoção. E quanto mais elevada for essa emoção, mais potente será a frequência que você emite. É por isso que, no meu ritual, eu intencionalmente acesso estados como gratidão, amor, compaixão, plenitude. Para fazer isso, trago imagens internas que despertem essas emoções. Pode ser uma memória de um momento especial, uma visualização daquilo que estou manifestando, ou até mesmo uma conexão com a fonte criadora, com aquilo que é maior do que eu. O importante é que o corpo sinta, que a emoção seja real. Porque quando o corpo acredita que está vivendo a experiência, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado fisicamente, ele começa a produzir os químicos associados àquela realidade. E isso é a criação acontecendo. Nesse estado, eu começo a declarar. Mas não são afirmações vazias, mecânicas. Cada frase que digo é como um código, um comando energético. E eu só a pronuncio quando sinto que ela está vibrando em coerência com o meu corpo. Eu digo: eu sou abundância. E deixo que essa frase ecoe por todo o meu campo. Eu sinto o que é viver com abundância, não apenas material, mas emocional, energética, relacional. Eu digo: eu sou amor. E visualizo esse amor preenchendo cada célula, se irradiando além do meu corpo, conectando-se com tudo ao meu redor. Eu digo: meu corpo é forte e equilibrado. E visualizo cada órgão, cada sistema funcionando em harmonia perfeita. Não falo com pressa, não corro entre uma frase e outra. Deixo que cada palavra ressoe como uma frequência viva, porque ela é. Às vezes faço esse ritual em silêncio absoluto com os olhos fechados. Outras vezes faço diante do espelho, olhando nos meus próprios olhos, afirmando com firmeza quem eu escolho ser. O espelho tem um poder de confronto e alinhamento. Ele nos obriga a ver a verdade e também a assumir responsabilidade por ela. Não importa como eu faça, o que importa é a intenção. O que importa é a presença. Porque uma única afirmação feita com total presença tem mais poder do que 100 repetições automáticas. A chave é sentir como verdadeiro aquilo que você afirma, mesmo que o mundo ainda não mostre, mesmo que o seu entorno diga o contrário, porque é a sua vibração que molda o mundo, não o contrário. Com o tempo, esse ritual se tornou mais do que uma prática. Tornou-se um hábito sagrado, um momento em que nada mais importa além da conexão com o ser que eu escolhi me tornar. Não há súplica, não há pedido, não há dependência, apenas afirmação, apenas certeza.
apenas presença. E quando eu termino, não me levanto correndo. Permaneço em silêncio. Permaneço observando como o corpo se sente, como o coração pulsa, como a mente reage. Muitas vezes, sinto uma onda de alinhamento tomar conta do meu campo, como se tudo dentro de mim tivesse encontrado seu lugar. E é nesse estado que eu saio para o mundo. Não como alguém que vai buscar algo, mas como alguém que já é. Esse ritual me ensinou que a verdadeira criação não vem da força, vem da coerência vibracional. Quando seu estado interno está alinhado com a realidade que você quer viver, o universo responde, e responde rápido, porque não há resistência, porque não há dúvida, porque não há incoerência. Você se torna uma antena sintonizada com a frequência daquilo que deseja, e quando isso acontece, o que estava distante começa a se aproximar. Não por esforço, mas por ressonância. Isso é física. Isso é espiritualidade vivida no corpo. Isso é manifestação encarnada. Se você quiser incorporar esse ritual à sua vida, não precisa de nada sofisticado. Não precisa de velas, incensos, músicas ou ambientes especiais. Precisa apenas de você, do seu corpo, da sua respiração, da sua intenção. Crie um espaço de 5, 10, 15 minutos por dia, onde você silencia o mundo e volta para dentro, onde você abandona a identidade antiga e veste a nova, onde você ensina ao seu corpo como é viver o futuro agora. Faça disso um compromisso, porque quanto mais você repetir, mais o subconsciente aceitará. Quanto mais o corpo sentir, mais rápido ele mudará. E quanto mais frequente for essa prática, mais natural será viver em coerência, até que não seja mais um ritual, até que se torne o seu novo estado natural de ser. Esse ritual é para mim um lembrete de que o divino não está lá fora. Ele está em cada respiração, em cada batida do coração, em cada pensamento que escolho sustentar. É uma forma de honrar minha natureza criadora, de acessar a inteligência que está além da lógica, mas completamente integrada ao meu corpo, de declarar ao universo, todos os dias, quem eu sou e o que eu escolho viver. E esse tipo de declaração, quando feita com verdade, tem o poder de reorganizar tudo, porque você se torna a fonte, você se torna o início da mudança, você se torna a frequência que antes buscava. E é nesse ponto que o milagre acontece. Não como um evento extraordinário, mas como uma consequência natural da sua nova vibração. O desafio dos 21 dias. Durante muito tempo, eu acreditei que compreender era suficiente, que bastava ter clareza mental sobre como o universo funciona, como o campo quântico responde, como a emoção molda a realidade. Mas à medida que fui me aprofundando na observação de milhares de pessoas em retiros, em encontros ao redor do mundo, percebi algo essencial. Transformação verdadeira não vem apenas do entendimento. Ela vem da repetição, da constância, da incorporação prática daquilo que sabemos intelectualmente. O cérebro, o corpo, o campo energético, todos operam por repetição. É assim que criamos um hábito. É assim que desinstalamos um padrão antigo. É assim que reprogramamos a mente subconsciente, que comanda mais de 90% da nossa vida. E foi por isso que criei um método simples, porém profundamente transformador: o desafio dos 21 dias. Por que 21 dias? Porque esse é o tempo médio que o cérebro precisa para instalar uma nova rede neural e começar a tornar um novo comportamento mais familiar do que o antigo. Durante esse período, algo extraordinário acontece. Você começa a transferir o que antes era um esforço consciente para o domínio do automático. O novo estado do ser que você está escolhendo começa a se tornar natural. Ele deixa de ser uma ideia e passa a ser um lugar interno, um ponto vibracional de onde tudo emana. Mas para que isso aconteça, é necessário compromisso, não apenas desejo,
compromisso real com uma nova versão de si. Esse desafio é um pacto consigo, um ciclo de 21 dias de realinhamento vibracional. E ele é construído sobre 3 pilares: atenção, intenção e energia. Todos os dias, 3 vezes por dia, você vai parar o que estiver fazendo, nem que seja por 2 ou 3 minutos, para repetir seus decretos com verdade. Não se trata de repetir frases mecanicamente, como se fosse um mantra vazio. Trata-se de afirmar sua nova identidade com emoção, com presença, com o corpo inteiro participando da declaração. Você não diz apenas "eu sou abundante". Você sente o que é viver em abundância. Você permite que seu coração reaja à frase. Você observa como sua respiração muda, como seus ombros se reposicionam, como o seu campo energético se expande. Esse processo precisa ser repetido pela manhã, ao acordar, no meio do dia, como um lembrete consciente, e à noite, antes de dormir. Porque esses são os momentos de maior plasticidade mental e emocional. Pela manhã, você ainda está em um estado de ondas cerebrais mais lento, entre o teta e o alfa, o que significa que o subconsciente está mais acessível. À tarde, quando o mundo começa a te puxar de volta para os velhos padrões, a repetição serve como uma âncora vibracional, um ponto de reconexão. E à noite, ao adormecer, você grava no subconsciente o novo código que será processado durante o sono. É nesse ciclo que o milagre acontece. Mas não termina aí. A cada dia desse ciclo, você vai anotar suas experiências. Em um caderno, em um bloco digital, onde quiser. Você vai registrar não apenas o que aconteceu fora, mas principalmente o que aconteceu dentro. Mudanças de humor, insights, emoções que vieram à tona, pequenas sincronicidades. Você pode não perceber de imediato, mas quando revisa esse diário no final dos 21 dias, perceberá que uma nova realidade começou a se formar. Não porque algo mágico caiu do céu, mas porque você se tornou magnético ao que deseja. Você mudou o centro da sua emissão vibracional e o universo, como sempre, respondeu com exatidão. Esse exercício diário te ensina algo que a maioria das pessoas ignora: a importância da repetição emocional. A mente aprende por exposição contínua, mas o corpo aprende por meio da emoção. Quando você afirma algo que o corpo ainda não acredita, pode haver resistência. É natural. O velho programa vai tentar sobreviver, vai dizer que você está se enganando, que isso não é real, que está apenas sonhando. Mas se você persiste, se você insiste com presença, algo muda. Um dia, sem que você perceba, o corpo começa a aceitar o novo código como seu. O que antes parecia estranho se torna familiar. O que antes exigia esforço se torna natural. E essa é a maior prova de que a transformação está acontecendo. Muitas pessoas querem mudança, mas poucas estão dispostas a passar pelo desconforto temporário da transição. E é isso que os 21 dias representam: um espaço de transição, de desconstrução e reconstrução vibracional, de despedida da versão antiga, de gestação de uma nova identidade. Por isso, nos primeiros dias, você pode sentir dúvida, tédio, resistência, mas à medida que os dias passam, você perceberá o nascimento de um novo estado interno, um novo olhar sobre si, um novo jeito de caminhar, de se relacionar, de ocupar o espaço. Porque você está literalmente se tornando outra pessoa, com outra vibração, outra química, outro campo. É importante lembrar que o universo não responde ao que você pensa que é. Ele responde ao que você sente que é. E esse sentimento só se instala com repetição coerente, repetição com emoção, repetição com presença. Não há como apressar esse processo, mas também não há como bloqueá-lo se você o seguir com verdade. Por isso, crie esse espaço em sua rotina, não como uma obrigação, mas como um compromisso amoroso consigo. Declare:
Durante os próximos 21 dias, eu me comprometo com a minha nova realidade e mantenha esse pacto. Mesmo que o mundo grite o contrário, mesmo que nada mude fora ainda. Porque o fora só muda quando o dentro muda primeiro.